E a gente começa trazendo aqui para você os números de hoje do mercado financeiro. O Ibovespa encerrou essa quarta-feira com um alívio aí, manteve o forte ritmo de ganhos da sessão anterior, uma alta de 1,52% e se aproximou hoje dos 190 mil pontos, logo depois da decisão de juros nos Estados Unidos. Já o dólar encerrou as negociações em leve alta de 0,01%, praticamente estável e manteve o valor de R$ 5,20. Esse ainda é o menor nível desde maio de 2024, mesmo com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa Selic em 15% ao ano aqui no Brasil nesta quarta-feira. É justamente sobre essa decisão do Copom que a gente fala agora. A Selic foi mantida em 15% ao ano, uma decisão unânime entre os membros do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que a taxa permanece no mesmo patamar. Os juros estão no maior nível desde 2006. A gente conversa sobre isso agora ao vivo com Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, pela presença aqui e boa noite. Oi, obrigado pelo convite. Ô Padovani, como é que você interpreta essa decisão? Talvez já fosse bastante aguardada, pelo mercado, que os juros fossem ser mantidos, mas a boa surpresa ficou por conta do comunicado, O comunicado do Banco Central abre margem para um corte em março, indica a possibilidade de que a taxa vá ser cortada na próxima reunião, que é em março. Você imagina que esse é o movimento mesmo? Será que estamos nos aproximando do fim desse ciclo aí de juros tão elevados, nesse patamar recorde, Padovani? Eu acho que sim, eu acho que tem três destaques hoje, O primeiro deles é que, como a maior parte do mercado esperava, a taxa básica foi mantida em 15%, não teve aí nenhuma surpresa. Mas como você falou, o importante era ver qual era a comunicação do Banco Central. E aí foi a grande novidade. A gente teve uma comunicação explícita, muito direta, de que ele começa o processo de afrouxamento monetário em março. Então, acho que esse é o segundo comentário e, de longe, o mais importante. Finalmente, a gente vai iniciar esse processo de afrouxamento monetário, de corte da taxa de juros. E o terceiro e último comentário é que, mesmo sinalizando o corte de juros, esse é um Banco Central ainda preocupado com o fato da inflação não estar se aproximando de 3%, que é a meta dele, e, portanto, a comunicação também sugere que ele vai iniciar esse processo de corte de juros no ritmo lento. A gente aqui no Banco BV imagina alguma coisa na casa de 0,25 ponto percentual. Então, boas e más notícias. Finalmente o Banco Central começa a cortar juros, mas ainda assim de maneira muito cautelosa. E o que é que explica isso, Padovani? Por que os juros estão sendo mantidos por tanto tempo nesse patamar de 15% ao ano, maior em 20 anos, como a gente destacou aqui? Quais são os motivos? O que nos levou a essa situação em que a gente permanece? São dois motivos principais. O primeiro deles é que, apesar da taxa de juros estar no seu nível mais elevado em muitos anos, a economia brasileira segue sólida, a taxa de desemprego está na mínima histórica, as condições de renda são muito favoráveis. Então, tem alguma coisa acontecendo que faz com que, mesmo com crédito tão caro, a economia desacelere de maneira muito suave. Então, o primeiro ponto é uma atividade econômica aquecida, a economia operando acima da sua capacidade. Em decorrência disso, tem o segundo fator, que já que a economia opera acima da sua capacidade, então há espaço para reajuste de preço, e a inflação no Brasil vem caindo, mas num ritmo muito lento. A gente tem que lembrar que o Banco Central tem um mandato de perseguir a meta de 3% de inflação. O ano passado a gente fechou com o IPCA em 4,3% e a inflação vem caindo, mas num ritmo muito lento. Então é o Banco Central que percebe que a economia caminha na direção que ele gostaria, com menos crescimento e inflação mais baixa, só que os níveis de crescimento e inflação ainda são muito elevados. Pois é, Padovani, e o que vocês, economistas, analistas de mercado, sempre apontam aqui, que é um dos problemas do Brasil nesse momento, é a questão fiscal, A falta de controle das contas públicas, o excesso de gastos por parte do governo. De fato, isso também é um entrave, isso também está empurrando essa taxa de juros lá para 15%? Eu acho que o principal suspeito do fato do Banco Central subir juros e a economia desacelerar é o gasto público. A gente viu isso muito claramente. Em 2023, 2 anos atrás, a gente teve um forte aumento de gastos do governo. Isso fez com que a economia acelerasse, boa história, só que a economia começou a crescer muito acima da capacidade. A gente viu isso, a gente vê sinais disso, uma taxa de desemprego em nível historicamente baixo, aumento muito forte das importações, portanto o país não dá conta de atender a demanda, e a inflação voltou a se acelerar em 24 e 25. Como a gente tem um Banco Central independente e comprometido com o centro da meta,
que a gente viu foi um aumento forte de juros. Isso encarece o crédito, reduz o consumo e a ideia é fazer com que a economia cresça mais próximo da sua capacidade. Mas certamente essa história, o fato da economia reagir pouco a uns juros tão elevados, tem a ver com o aumento de gasto do governo, que deve se acelerar agora em um período eleitoral. Ô Padovani, e hoje mais uma vez a gente teve recorde da Bolsa, né? Como a gente mostrou aqui no início, renovando o patamar recorde, agora 184 mil pontos, o dólar também operando num nível muito baixo, que há muito tempo não se via, quase 2 anos, fechando a R$ 5,20, R$ 5,20. O que é que explica isso e qual a conexão disso com a taxa de juros, esse bom momento do mercado financeiro? Como a gente explica, Padovani? Bom, são duas histórias, né? A primeira delas é que a gente vê o mercado acionário global muito animado. Os investidores no mundo todo, não só no Brasil, estão animados, principalmente com os setores de tecnologia. Então, isso favorece também a nossa bolsa. Tem um segundo fator, que é local, que é o fato dos investidores perceberem que há uma possibilidade, confirmada hoje, de que o Banco Central corta a taxa de juros ao longo deste ano. Toda vez que você corta juros, as empresas endividadas ficam mais saudáveis, o valor das empresas melhora, os investidores passam a sair de títulos públicos, né, tirar seus investimentos e ir para o mercado acionário. Então, conjunto de fatores que anima os investidores a explicar na Bolsa. Agora, isso já estava presente. Eu acho que a grande história agora deste ano realmente é uma euforia com os mercados locais, muito dinheiro de fora. Chama a atenção que eu não lembro de, na minha carreira, ter visto a Bolsa Brasileira dar um salto de 25 mil pontos em um ano, descolada de tudo que está acontecendo lá fora. Não dá para explicar isso por conta da comunicação do Banco Central de hoje. Portanto, eu acho que tem um pouco de exagero. Então, há razões para imaginar que a nossa Bolsa deva andar, seguindo o padrão global, reagindo a corte de juros, mas esses níveis que a gente tem operado pode ter um pouco de excesso, um pouco de euforia. Pois é, vi alguns colegas seus, Padovani, atribuindo isso ao governo Donald Trump, que seria um reflexo da política tarifária dos Estados Unidos, da incerteza global que se criou a partir do governo Trump, que aí os investidores estariam buscando mercados mais seguros ou mercados emergentes. Será que isso pode ser uma das explicações? Você vê isso como um dos fatores para esse bom momento da Bolsa do Brasil? Sim, eu vejo. Talvez seja um terceiro fator, né? Eu falei um pouco dessa história da animação das bolsas internacionais, dos juros aqui no Brasil, mas existe muita cautela com relação ao governo norte-americano, que tem sido fonte de ruídos ao longo dos últimos meses, e isso faz com que os investidores queiram diversificar seus portfólios e aí acaba sobrando um pouco de dinheiro para os mercados emergentes. Mesmo assim, no entanto, eu acho que esse é uma leitura, talvez, isso não impede que a gente tenha uma leitura de que talvez haja excessos, quer dizer, realmente um salto de 25 mil pontos não parece ser um comportamento normal. Falando em Estados Unidos, Padovani, hoje a gente teve também a definição dos juros por lá, é a chamada super quarta, né, o dia em que são anunciados os juros do Brasil e dos Estados Unidos, e por lá também manutenção, faixa de 3,5% a 3,75%. Ficou o patamar da taxa de juros. Explica para a gente os motivos disso, por que essa decisão do Banco Central americano e como isso impacta o Brasil. Bom, ao contrário do que a gente viu aqui, lá não teve surpresas. O Banco Central manteve a taxa básica, ao mesmo tempo foi uma decisão sem consenso, como tem sido, e a comunicação não sinaliza nenhuma mudança de estratégia. Por que o Banco Central norte-americano foi conservador hoje? Porque a gente vê, assim como no Brasil, a atividade econômica se reacelerando. Então, a economia norte-americana ela vem bem, ela vem forte e crescendo num ritmo um pouco maior. E por conta disso, a inflação nos Estados Unidos não converge. A nossa meta aqui é 3, lá é 2%. E quando a gente olha uma das medidas de inflação que o Federal Reserve gosta de olhar, a gente vê que a gente está quase 2 anos com essa inflação meio que oscilando ao redor de 3%. Então não há uma convergência. Bom, se a economia está crescendo e a inflação não volta para a meta, por que o Banco Central tem que cortar juros e estimular mais a economia? A postura é correta, a postura é de cautela, a despeito de toda a pressão política que a gente tem visto lá fora. A avaliação do Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, como sempre, pela presença com a gente aqui na Band News. Ótima noite. Valeu, obrigado. Um abraço, boa noite.